Pronto. Vamos lá, então, tá? Na aula passada a gente começou a ver, deixa eu botar o quadro primeiro, a gente começou a ver quádricas, né, que era o conjunto de solução de equações do segundo grau, só que agora em 3 variáveis. A gente viu as formas das equações e a gente viu particularmente o elipsoide, né? Que a gente sabe que ele tem a equação x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. E a gente observou lá na aula passada, né, que sempre que a gente faz a interseção do elipsoide com um plano do tipo z igual a constante, a gente tem bem, dividiu em 3 casos, né? O primeiro caso, que era quando k em módulo era maior do que c, o resultado era o conjunto vazio. A gente viu que quando k em módulo era igual a c, ou seja, quando k é c ou quando k é menos c, a gente tinha um ponto, né? Em particular, né, para ser mais preciso ainda, o ponto de coordenadas 0, 0, k, podendo k ser mais ou menos c. E por último, quando o módulo de k era menor do que c, ou seja, quando k era um número entre menos c e c, a gente tinha uma elipse na interseção. E a gente viu as propriedades dessa elipse. No caso, era a elipse x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado. Foi o que a gente viu na aula passada, tá? Aí na aula passada a gente fez uma análise sobre o valor desse k, né? O que é que acontece quando o k se aproxima de zero, quando o k se afasta, e a gente usou isso para fazer uma avaliação com relação à forma, tá? E aí, vamos tentar visualizar essa análise agora num caso prático, tá? Nesse caso prático aqui, eu peguei esse material aqui do GeoGebra, eu posso compartilhar ele com vocês depois, quando eu for postar a aula, eu coloco lá no Classroom. Você pode escolher aqui a quádrica que você quer visualizar, né? Escolher os parâmetros da quádrica, você pode colocar aqui o parâmetro que você quiser, e aí a gente consegue analisar esses cortes, nessas seções transversais, e é isso que a gente vai olhar, assim. Vamos começar pelo do elipsoide, que foi o que a gente viu na aula passada. Aqui ele colocou já alguns parâmetros, né? Aqui está a forma da equação, e aqui como é que a equação fica quando a gente substitui os parâmetros A, B e C. Os parâmetros A, B e C, eles vêm daqui. Então, eu vou escolher os números aleatórios aqui para colocar. Vamos colocar, por exemplo, A igual a 2, B igual a 3. A princípio, A, B e C podem ser, sempre são números positivos, certo? Mas, de todo modo, se você botar um número negativo no lugar, como vai elevar ao quadrado, isso não vai afetar exatamente a equação vai continuar a mesma. Bora, rapaz, 3? E aqui eu vou botar C igual a 4. Pronto. Para fechar, assim que eu conseguir colocar 3 aqui. Vixe Maria. Bem, é 3, tá? Então, o do exemplo aí, né? No caso, é a cônica x ao quadrado sobre a sobre 4. Da cônica não, do elipsoide, mais y ao quadrado sobre 9, mais z ao quadrado sobre 16 igual a 0, tá? E aí vamos igual a 1, perdão. Igual a 1. E aí vamos refazer a análise para essa cônica que a gente viu, né? Lá a gente fez os cortes por planos do tipo z igual a uma constante, né? Então aqui ele não colocou exatamente o k, né? Mas aqui vocês observam que ele botou aqui z igual a 0. Eu não sei se está conseguindo ler, porque deve estar muito pequeno, mas aqui tem z igual a 0. E aí vamos colocar o corte, tá? Aí o corte, tá? O que é esse corte? Esse corte
é a interseção do elipsoide com o plano z igual a zero, no caso, né? Então, quando você coloca z igual a zero aqui, o que é que você obtém? Eita, peraí que deu um pequeno problema aqui. Quando você coloca z igual a zero, aí deixa eu fazer aqui de novo, z igual a zero, a equação fica x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1, que é uma elipse que a gente já conhece, né? Elipse com parâmetro A igual a 3, B é 2, C obedece à relação lá, né? A relação fundamental da elipse, e aí a gente tira todas essas informações da elipse, né? Então a gente tem condições de dizer que de fato é uma elipse. Se a gente olhar aqui direitinho de cima, né? A gente vê que de fato é uma elipse com cavidade voltada para o lado do eixo Y, né? O eixo Y é esse eixo em verde aqui. Você vê que ela é mais achatada para o lado do eixo Y, certo? E aí, o que é que acontece quando a gente mexe com esse Z? Eu vou colocar o Z aqui bem pequeno, tá? No caso, a gente viu aí, o C é 4, né? Então, a gente viu que a área de interesse, né, a área onde a interseção vai dar alguma coisa relevante é a partir de Z igual a menos 4. E à medida que a gente vai subindo, essa interseção vai mudando. Então, quando eu coloco, vou marcar aqui o Z, né? Quando eu coloco o Z igual a menos 5, deixa eu botar o plano para ele aparecer, tá aqui o plano, tá? Perceba que quando eu coloco Z igual a menos 5, nada aparece na interseção. Por quê? Porque Z está sendo menor do que menos C, né? O módulo de Z é maior do que o módulo de C. Portanto, a interseção é vazio. Isso vai acontecer tanto aqui quanto se eu colocar Z igual a 5 até Z igual a 4, né? Aqui também a interseção não aparece nada. Então, se a gente vai aqui de menos 5 e vai subindo esse plano, o que é que a gente observa? A interseção vai dar conjunto vazio até que a gente chega em Z igual a 4. Quando a gente chega em Z igual a 4, apareceu essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui é justamente a interseção entre o elipsoide e o plano em azul, né? Como assim a interseção? Se a gente não sabe a forma, como é que a gente chama isso de interseção? É a interseção porque é o único ponto do plano Z igual a menos 4 que satisfaz a equação do elipsoide, tá certo? Por isso que a gente sabe que ele é a interseção. Por causa disso. E aí, se a gente passar de Z igual a menos 4 mais um pouquinho, a interseção vai começar a dar elipse. E a gente viu na aula passada, né, que o tamanho dessa elipse ela vai aumentando à medida que Z se aproxima de zero, que o K, né, se aproxima de zero. Então, quando essa interseção vai aumentando, a gente vai vendo aqui, né, a elipse crescendo, até que ele chega no seu tamanho máximo quando Z é zero, né? Quando Z é zero, essa elipse é maior. Então, usualmente a gente chama essa elipse maior aqui de cintura do elipsoide. E aí o elipsoide ele tem três cinturas, né? Que são para essa equação aqui, no plano Z igual a zero, no plano X igual a zero e no plano Y igual a zero, né? Então, se eu continuar aumentando, a elipse começa a diminuir e a partir daí, quando chega em 4, volta a dar um único ponto e depois para, né? Então, se a gente olhar só de cima pelo formato, né, a gente vai ver isso aqui, né? A elipse cresce, atinge o máximo e passa a diminuir, certo? Então, a gente consegue, a partir desse processo, ter uma ideia mais ou menos com relação à forma, né? Basta a gente colocar algumas interseções e ver como é que fica, né? A gente consegue ter uma ideia a partir disso. Mas, de novo, o problema reside nos extremos, né? Aqui pertinho das extremidades, a gente não sabe se é um bico, se é alguma coisa. E aí, o que é que a gente pode fazer para tirar essa dúvida? Analisar outros cortes. Por exemplo, os cortes com plano x igual a uma constante. Quando eu faço x igual a uma constante, eu estou pegando um plano como esse aqui em vermelho, né? Um plano paralelo ao eixo x. O eixo x é esse eixo... Paralelo não, desculpa. Um plano perpendicular ao eixo x, que é esse eixo em vermelho aqui, tá? Então, se eu fizer a interseção com o plano x igual a menos 5 aqui no caso, né? Perceba que A é 2. Então, a mesma análise que serviu para o Z com o C, para o X vai servir com o A.
Então, se x é menor, se x é menor do que menos 2, a interseção vai dar vazio. Então, para menos 5 vai dar vazio, menos 4, menos 3, até que a gente chegue em menos 2. Em menos 2, a interseção vai dar exatamente um ponto, que é o que está aí. Né? Vai ser o ponto da interseção. E aí, mesma coisa. Partiu daqui, começa a dar elipse, que cresce, atinge o máximo quando x é 0, começa a diminuir, e aí volta a dar um ponto quando x é constante igual a 2 e vazio até então. Tá certo? Então, isso é mais para visualizar as contas que a gente fez antes, né? Tá certo? Isso que eu estou colocando, isso que eu estou fazendo aqui, não é uma demonstração da forma, né? Isso é só um artifício gráfico para que a gente consiga visualizar o resultado das contas que a gente fez, tá certo? Então, o que garante a forma do elipsoide, na verdade, são as contas que a gente fez, né? A partir daquelas contas, a gente tira as conclusões acerca de como é que vai dar a interseção com esses planos paralelos aos planos coordenados, né? E sobre como é a forma do elipsoide a partir disso, de todas as quádricas, tá? Então, no fim das contas, quando a gente junta, fica essa coisa aqui, tá? Sendo mais direto, né, e colocando aqui de fato como é a forma do elipsoide, o elipsoide ele é essa figura aqui, né, que vocês conseguem ver. Se eu marcar aqui x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, bora, 0, né? Vocês conseguem aqui visualizar as três elipses maiores, né, as três elipses maiores do elipsoide, né? Uma característica interessante que pode servir até para identificar uma cônica qualquer, né, dada a equação, é justamente essa interseção com os planos coordenados, né? Essas interseções com os planos coordenados, elas vão meio que servir como vamos dizer assim, como uma dica boa para que você saiba qual é a cônica. Se você não, a quádrica, né? Se você não lembra, né? Você, eita, qual é a quádrica? Eu não lembro agora que tipo de equação é essa. Aí você pode fazer isso como teste, né? Você pode fazer a interseção com os planos coordenados, né? Bota x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e vê o que é que aparece no final. Para ter essa certeza aí de qual é a quádrica, tá? Perceba que há alguns detalhes a mais que a gente não falou na aula passada, né? Que o elipsoide é como se fosse uma esfera, né? É uma esfera, só que ela é um pouco achatada. Inclusive, quando eu coloco os parâmetros todos iguais, eu tenho exatamente uma esfera. Uma esfera é um caso particular de um elipsoide, porque a equação dele é a equação de algo parecido com o elipsoide também. Né? E perceba uma coisa, o elipsoide... Ah, maldito 3. Acho que se eu botar... Aí, deu certo. E perceba que o elipsoide, ele é espichado, né? E ele é mais espichado no sentido do eixo que está com maior parâmetro embaixo, né? Que é o que acontece, por exemplo, com a elipse, né? A elipse, né? Os focos, eles estão sempre sobre o eixo que está com o maior denominador, né? Que aquele maior denominador é que vai ser o A lá da definição da elipse. Então, para o elipsoide, a coisa vai funcionar mais ou menos da mesma forma, só não tem a questão dos focos, né? Mas o elipsoide ele vai ser naturalmente mais espichado no sentido do maior parâmetro. Se o maior parâmetro, como é o caso aqui, está no Z, então ele é mais espichado para cima, no sentido do eixo Z. Tá certo? Em geral, quando a gente faz o esboço, esse é o único detalhe que a gente tenta priorizar. Né? Que detalhe? O detalhe de qual é o sentido que ele está mais espichado, né? Que vem desse parâmetro para a gente colocar mais de acordo. Os outros, em geral, dependem muito de perspectiva, né? Se eu botar assim, a impressão que dá é que no eixo vermelho ele é mais espichado, mas se eu botar assim, parece que é no eixo verde. Então, assim, não dá muito para confiar na perspectiva com relação aos outros lados. Mas, assim, quando você vai fazer um esboço, dá para privilegiar essa propriedade, né, de qual é o lado que ele é mais esticado ou não, tá? Quando a gente tem um caso particular em que dois desses parâmetros são iguais, né, vamos tirar alguns cortes aqui, vou deixar só o corte em Z,
Tá? Se os parâmetros A e B forem iguais, acontece uma coisa interessante, que é o seguinte. Então, vamos colocar aqui A igual a B. Deixa eu passar para a próxima página. Se a gente colocar A igual a B, a equação fica assim, x ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre B ao quadrado. Opa, A igual a B, né? Então, A ao quadrado, mais E ao quadrado sobre C ao quadrado igual a 1. Veja o que é que acontece. Quando eu intersecto pelo plano Z igual a zero, por exemplo, tá? Por todos os planos que daria elipse, também dá certo. É só fazer as contas. Mas se eu botar aqui Z igual a zero, a equação fica x ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1, que se eu multiplicar por A ao quadrado dos dois lados, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado, que é uma circunferência. É uma circunferência de centro zero e raio A. Tá? Nesse caso, o elipsoide ele ganha um nome particular. Tá? Quando a gente tem dois parâmetros dentre esses A, B e C que são iguais, a gente diz que a gente tem um elipsoide de revolução. Como assim de revolução? Significa que esse elipsoide ele foi obtido através da rotação de uma elipse em torno de um dos eixos. Tá? Então, se eu colocar aqui, a gente observa aqui, né, que a interseção deu exatamente um círculo quando eu coloquei o parâmetro A igual ao parâmetro B, tá? E essa quádrica, ela é de fato obtida através da rotação de uma dessas elipses aqui. Pode ser essa, tanto faz, que elas vão ser iguais, em torno do eixo Z. Tá vendo? Eu não consigo fazer a rotação porque a ferramenta aqui, esqueci o nome do cidadão que fez, não permite, né? Mas dá para perceber assim, né? Que se eu girar essa elipse em torno do eixo Z, eu vou obter exatamente a superfície que está aqui colocada. Certo? Então, é esse o caso particular de elipsoide. Tá ok? Então, vamos passar para o próximo. Tá? O próximo caso, próxima quádrica, é o caso dos hiperboloides. Vou voltar aqui. E os hiperboloides, eu não sei se vocês lembram, também não tem problema se não lembrar, a gente viu que tinha dois tipos, né? Tinha o hiperboloide de uma folha e o hiperboloide de duas folhas, tá? Qual era a peculiaridade na equação? É que na equação do elipsoide você vai colocar um sinal de menos ou dois sinais de menos nas parcelas, nas frações que estão somadas lá. Se você colocar um sinal de menos, vira um hiperboloide de uma folha. Colocar dois sinais de menos, vira um hiperboloide de duas folhas, certo? E aí, por uma questão prática, vamos começar pelo de uma folha, tá? E eu vou colocar a equação com o menos no y, tá? É só uma escolha, mas a gente vai ver o que é que está de diferente quando eu coloco menos em outras posições. Então, eu vou colocar uma equação do tipo x ao quadrado sobre... Vou tentar usar parâmetros parecidos só para ilustrar. Menos y ao quadrado sobre 3, mais z ao quadrado sobre... 3 não, peraí. Sobre 9, mais z ao quadrado sobre 16, igual a 1. Tá? Então, eu vou colocar essa equação lá. Vamos voltar para a ferramenta. Deixa eu tirar a quádrica, tirar os cortes, e aí vamos botar aqui um hiperboloide de uma folha. E aí, veja só, como eu coloquei o menos no y, eu vou colocar aqui que é no eixo y que está o menos. Então, o parâmetro A é 2, vou botar 2 aqui, parâmetro B é 3, parâmetro C é 4, tá aqui exatamente a equação que a gente escreveu lá no quadro, tá? E aí vamos fazer a mesma análise, colocando Z igual a uma constante. O que é que a gente vai encontrar? Ora, se Z é igual a uma constante, vai ficar x ao quadrado sobre 4, menos y ao quadrado sobre 9, igual a 1 menos k ao quadrado sobre 16. Beleza. Né? E o que é isso? Aí vai depender desse valor aqui. E aí a gente vai ver uma coisa interessante, que é o seguinte.
Quando isso aqui for positivo, a gente pode chamar isso aqui de p ao quadrado, e aí a gente vai ter uma hipérbole que tem focos no sentido do eixo x. Certo? Exato. Né? Então, quando esse número for positivo, a gente vai ter, como é que se diz? Vai ter hipérboles com os focos no sentido do eixo x. Mas quando esse número aqui for negativo, aí esse menos vai fazer trocar esses sinais aqui da frente, e aí a gente vai ter hipérbole que vai estar agora com sinal no sentido do eixo x. Né? Vai mudar. E entre um e outro, que é quando esse número der zero, vai acontecer uma coisa interessante. Vamos ver na figura direto. Eu não vou fazer aquelas contas que a gente fez, não, mas eu sugiro que vocês tentem repetir aquela mesma conta que a gente fez na aula passada para o elipsoide, com o hiperboloide de uma folha, tá? Então, no caso da gente, a gente está botando z igual a uma constante. Vamos colocar aqui o corte z igual a uma constante, tá? E aí, veja só. Quando é que esse número... desculpa. Quando é que aquele 1 menos k ao quadrado sobre 16 vai ser positivo? Ele vai ser positivo quando k ao quadrado for menor do que 16. Ou seja, quando k for menor do que 4. Então, quando k está entre menos 4 e 4, aqui, né? Tá vendo? A gente tem hipérbole. Deixa eu tentar visualizar assim, né? A gente tem que o resultado da interseção é hipérboles, né? Com focos no sentido do eixo x. Certo? Então, para z entre menos 4 e 4, vai ser hipérbole nesse sentido. Para z menor do que menos 4 ou maior do que 4, a coisa se inverte. Tá vendo? Vou botar aqui de novo. Antes a gente estava assim, né? Tá vendo a hipérbole nesse sentido? E agora, quando a gente passa aqui, ela passa a ficar nesse sentido aqui, né? Quando z é menor do que menos 4, a interseção é hipérbole. Quando é maior do que 4, também. E veja que os focos agora estão no sentido do eixo y, que é esse eixo em verde. Né? Então, a interseção ficou desse jeito. E aí, como é que a gente tira os detalhes acerca disso, né? Para saber a forma, né? Porque eu acho que do jeito que eu estou mostrando aqui, não está dando para ter muita ideia de como é essa forma, né? A gente tem elipse, hipérbole, aqui em cima inverteu, aqui embaixo também, não está dando para ter muita ideia, né? Mas a questão é a seguinte: quando z é menor do que menos 4, a gente tem um hipérbole, tá certo? E a questão interessante sobre essa hipérbole é que o retângulo fundamental dessa hipérbole, ele vai diminuindo, certo? Diminuindo, mas mantendo as mesmas proporções. O que significa o quê? Que a gente vai ter hipérboles, como é que se diz? Que vão ter mesmas assíntotas, porém os vértices eles vão se aproximando. Veja aqui, onda, né? O vértice ele vai se aproximando. Quando chega em z igual a 4, exatamente, desculpa, em z igual a menos 4, exatamente, a gente encontra uma situação estranha, que é o quê? A interseção não deu mais hipérbole, a interseção deu duas retas concorrentes, tá? E é fácil obter isso na conta, se vocês olharem aqui, que quando a gente coloca z igual a 4, vê o que é que acontece. A gente fica com a equação x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 é igual a 1 menos. Aí a gente colocou z igual a 4, né? Então, z ao quadrado é 16, 16 sobre 16, menos 1. Então, vai dar 0. Então, fica assim, né? X ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 igual a 0. Então, eu tenho uma diferença, né? Uma diferença de quadrados. A gente sabe fatorar isso desde a sétima série. Isso é o produto da soma pela diferença de x sobre 2 mais y sobre 3 vezes x sobre 2 menos y sobre 3. Né? Isso é o produto da soma pela diferença de x sobre 2 e y sobre 3.
igual a zero. Então, se isso dá igual a zero, né, um produto dá zero, então cada um dos termos do produto dá zero. Então, a gente tem x sobre 2 mais y sobre 3 igual a zero, x sobre 2 menos y sobre 3 igual a zero. E é daqui que aparecem as duas retas, e está aqui, inclusive, a equação dessas duas retas no plano z igual a 4. No plano z igual a 4, essas são as retas, tá? Que aparecem aqui. Só observar aqui, né, que a gente está no plano z igual a 4. Vou até colocar o plano aqui para a gente ver, né? Esse é o plano z igual a 4. E olhando assim de cima, a gente vê que são duas retas concorrentes. Então, hipérboles com foco sobre o eixo y, né? Quando chega em z igual a menos 4, duas retas concorrentes. Quando passa dessas duas retas concorrentes, da hipérbole, só que com focos agora para o outro sentido. Só que agora, observe que as hipérbole, essa hipérbole aí, quando mudou, quando eu faço o z aumentar, o retângulo fundamental dessa hipérbole também vai aumentando, né? Ou seja, os vértices eles se afastam até a gente chegar em z igual a zero, onde a gente obtém a maior hipérbole que a gente pode nesse sentido, que é quando é z igual a zero. E aí, se a gente continuar, os vértices voltam a se juntar, volta a dar uma reta quando z é 4, e a partir daí, hipérbole no outro sentido. Tá ok? Então, se a gente olhar direitinho aqui, né, dá essa coisa aqui meio estranha. Esse é um pouco mais difícil de visualizar dessa forma, mas se eu colocar um rastro aqui, vai ficar bem... Deixa eu tirar o figura. Se eu colocar um rastro, vai ficar bem evidente como é a forma. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Se eu girar aqui um pouquinho, tá vendo? Talvez esse não seja o melhor ângulo para ser tirado por causa disso, mas parece meio que um espartilho, sabe? Quando a gente fizer outras interseções, a gente vai ter uma ideia melhor de como é que vai ficar a forma. Certo? Beleza. A gente fez isso, tá? Um detalhe que a gente pode observar da equação também é o seguinte, é que se a gente olhar para a equação, o termo que tem o x ao quadrado e o termo que tem o y ao quadrado, eles aparecem de maneira similar. Como assim? Então, sempre ó, o x e o z ao quadrado tem sempre um mais na frente dos dois. Né? Tem um mais na frente dos dois. Então, é como se fosse assim, a função deles na equação, ela está bem parecida. Então, se eu fiz z igual a constante e eu tive aquelas seções, é natural que a gente imagine que quando a gente faz x igual a uma constante, a gente tem uma coisa similar. Tá? Por quê? Porque na equação eles aparecem igual. Então, naturalmente, se eu botar x igual a constante e z igual a constante, a coisa vai ficar parecida. E é o que de fato acontece. Né? Se eu colocar aqui agora x igual a uma constante, deixa eu tirar aqui o corte z, porque ficou o rastro. Tá? Se eu colocar x igual a uma constante aqui, né, o plano x igual a uma constante, a gente vai ter uma coisa bem parecida. Tá? Se eu colocar x igual a menos 5, a gente vai ter uma hipérbole, né? Só que essa hipérbole agora, de novo, façam essa análise, é bom fazer, não custa nada. Se a gente coloca x igual a menos 5, a interseção é uma hipérbole nesse sentido. Os vértices dessa hipérbole, elas vão se aproximando à medida que o x aumenta, até que chega o ponto em que x é 2, que é exatamente o parâmetro que está aqui no denominador do x, né? Quando x é 2, esses vértices eles se encontram e a gente tem duas retas concorrentes pelo mesmo motivo. É só chegar lá na equação e colocar x igual a 2 para ver o que acontece. Tá? E aí, a partir daqui, né, os focos estão aqui na horizontal, agora os focos passam a ficar na vertical, e aí, mesma coisa. Tá? Quando é 0, se afastam ao máximo e aí voltam a se aproximar, até que em x igual a 2, dá duas retas de novo, e daí em diante continua dando o mesmo processo. Tá ok? Então, é isso.
A única interseção que vai dar diferente, ela vai aparecer quando a gente tenta y igual a uma constante, né? Tanto é que aqui o y ele aparece diferente, né? A gente chama y nessa equação de variável distinguida, justamente por causa disso, porque ela aparece com um detalhe diferente dentro da equação da quádrica, que é o fato dela ter um sinal de menos, tá? E isso vai dar, de fato, uma diferença nos cortes, né? Nas seções transversais. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, corte y, e aí a gente já observa que deu diferente, né? Quando y é zero, a interseção é uma elipse, e, na verdade, para qualquer y, a interseção é uma elipse. Eu acho que esses são os cortes que permitem ver com maior clareza qual é a forma, né? Se a gente vê, ó, é bem... Agora está aparecendo assim bem claro, né? Como é a forma do hiperboloide de uma folha, né? Por que dá uma elipse? Vamos voltar lá para as notas. Deixa eu copiar isso aqui. Vou escrever de novo. X ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 mais e ao quadrado sobre 16 igual a 1. E aí, quando a gente coloca y igual a um constante, se a gente colocar y igual a, sei lá, eu vou botar uma constante qualquer, só para vocês perceberem que vai dar elipse sempre. Então, a equação fica x ao quadrado sobre 4 mais e ao quadrado sobre 16 igual a 1 mais k ao quadrado sobre 9. K ao quadrado sobre 9 é sempre positivo para qualquer valor de k. Então, 1 mais k ao quadrado sobre 9 é um número sempre positivo. Eu posso chamar isso aqui de p ao quadrado. Quando a gente divide tudo por p ao quadrado, fica x ao quadrado sobre p vezes 2 ao quadrado, mais e ao quadrado dividido por p vezes 4 ao quadrado igual a 1. Então, dá sempre elipse. Não importa o valor de k. Com a questão de que, se eu aumento o valor de k, se eu aumento em módulo, né? Se k se afasta de zero, esse número aqui, p ao quadrado, ele... Eita, eu esqueci de mudar de página, desculpa. Tá aqui, todo riscado. Só repetindo, né? A equação é essa, a gente bota y igual a k, e aí a equação fica com essa cara aqui. Fica com essa cara aqui, e aí eu divido tudo por esse p ao quadrado, e aí a equação fica da equação de uma elipse, né? E aí a observação é que à medida que k se afasta de zero, k ao quadrado sobre 9 aumenta. 1 mais k ao quadrado sobre 9 aumenta, ou seja, p ao quadrado aumenta, né? O p aumenta. E o p ele está aqui, diretamente relacionado com os parâmetros da elipse que está na interseção. Então, se eu faço k se afastar de zero, a elipse ela aumenta, o retângulo fundamental da elipse fica maior. Se eu faço o contrário, né? Se aproximo de zero, a elipse ela vai diminuindo, tá? Então é exatamente o que a gente observa aqui. Quando quando y é zero, a gente tem elipse na interseção, né? Quando y é zero, a interseção é uma elipse, tá? E essa elipse é a elipse que a gente chama de cintura do hiperboloide de uma folha, tá? É a menor elipse, é a elipse com o menor retângulo fundamental. E aí, se eu mexo, né? Se eu afasto esse y do zero, essa elipse ela sempre vai aumentando, afastando tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tá ok? Fazendo aquela mesma observação que a gente fez antes, deixa eu colocar aqui no zero. Ixi, que demora. Okay. 0, 0 e 0. Se eu colocar os três cortes, né, a gente consegue ver que deu bem diferente do elipsoide, né? O elipsoide, as interseções eram sempre elipses, né? X igual a 0 dava elipse, y igual a 0, z igual a 0 da elipse. Já no caso do hiperboloide de uma folha, a gente tem duas interseções que dão hipérbole, né? Que são, nesse caso aqui específico, são x igual a 0 e z igual a 0. E para y igual a 0, a interseção dá uma elipse, não dá uma hipérbole, tá? Então, se a gente juntar essas informações, a gente tem esse formato aqui
da quádrica. Não está dando muito para afastar, né? Mas parece meio que um espartilho mesmo, tá? Um detalhe interessante sobre o hiperboloide de uma folha é que vocês observaram que em certo ponto a interseção dá retas, né? Vamos mostrar esse ponto aqui. Eu vou tirar esses cortes, esse aqui. Não vou deixar esse, vou tirar esse. Tá? Quando eu faço aqui z igual a 4, a interseção deu duas retas, não foi? Então, é interessante que a superfície ela é toda curvada, né? Vocês observam que ela é toda curvada. Mas ainda assim, você consegue um plano onde a interseção desse plano com essa quádrica é não só uma reta, né? Mas duas retas concorrentes. Tá? É interessante isso, de fato, porque é meio que inesperado, né? Coisa é curvada, você imagina que a interseção com os planos vai dar uma curva mais curvada, vamos dizer assim, tá? E o fato interessante sobre o hiperboloide de uma folha é que, na verdade, se eu colocar, se eu pegar qualquer ponto desse hiperboloide de uma folha, qualquer ponto mesmo, existe um plano que, se eu cortar por esse plano, a interseção vai dar duas retas, certo? Ou seja, existem duas retas sempre contidas no hiperboloide que contém aquele ponto, tá? E é fácil de visualizar isso, né? Que é estranho, né? Você tem uma superfície que por todo ponto tem uma reta que está contida nessa superfície, né? É como se a superfície fosse feita de retas, mas ainda assim ela é curva. Como é que pode uma superfície assim tão troncha ser formada por retas, né? A gente consegue visualizar, eu vou até fazer essa busca agora, porque é fácil de você encontrar material sobre isso, tá? O nome dessa propriedade, quando a gente tem uma superfície que ela é formada por retas, a gente diz que essa superfície é regrada, tá? Tem nome isso. Então, se eu procurar aqui superfície hiperboloide, superfície regrada, torcer para não aparecer nada bizarro para não ficar no YouTube. Se eu botar aqui em imagens, vocês vão ver aqui exemplos de processos que geram hiperboloides, né? Mas através de junção de retas, né? Aqui, por exemplo, tem um bem interessante que a pessoa faz o seguinte: você desenha em duas peças circulares buraquinho, né? E aí você liga uma corda reta de um para o outro, e aí quando você gira um dos lados, né? Quando você gira, no caso aqui, se a gente girar aqui o lado de baixo, essas retas elas se juntam um pouquinho e aí a gente tem exatamente a forma de um hiperboloide de uma folha, né? Aqui tem outro exemplo, né, que foi plotado, mas vocês conseguem observar por aqui, né, que como todas as cordinhas estão esticadas, né, por cada ponto dessa construção aqui você tem uma corda, uma reta ligando a parte de cima até a parte de baixo. Mesmo assim, a impressão que dá é que a gente tem uma superfície curva, né? É meio impressionante isso, tá? Ela não é a única, né? A gente vai ver que tem outra quádrica que a gente vai ver daqui a pouco também, que é uma superfície regrada, que é o caso do paraboloide hiperbólico, a gente vai ver já já, né? Mas é uma propriedade interessante do hiperboloide de uma folha, tá? Vamos dar sequência. Tá, tá vendo? Essa aqui tá bem mostrando, né, o processo. Né? Você tem uma corda em cima e aí você girou, né, as cordas elas vão diminuir, vão aproximar um pouquinho os círculos e aí fica essa forma aí. Bem, voltando. E aí a gente tem aqui o hiperboloide. E aí vem a questão, beleza, aqui a gente, na equação lá no começo, a gente escolheu colocar o sinal de menos no y, tá? E aí o que é que aconteceu de diferente com relação ao y por causa disso? O que aconteceu de diferente com relação ao y por causa disso foi que com o y a interseção deu diferente, né? Quando eu faço y igual a uma constante, né, y é justamente a variável que aparece diferente aqui, que aparece com menos, a gente encontrou que
esse é o caso em que a interseção dá diferente, a interseção dá uma elipse, tá? Então, o que é que acontece? Acontece que quando a variável que eu coloco menos lá na equação do hiperboloide de uma folha, ela vai ser aquela que vai estar no meio do hiperboloide, porque a interseção com o plano perpendicular vai dar uma elipse, uma elipse, né? Então, a impressão que dá é que o hiperboloide ele está construído em torno daquele eixo, né, do eixo y, no caso. Então, a variável que a gente coloca ao menos, ela é sempre essa variável, ela é sempre relacionada com o eixo que vai estar aqui no meio, né, que vai passar aqui pelo meio. Então, tá aqui o hiperboloide assim visto de cima, né? Então, o eixo que aparece aqui no meio, né, que está por dentro do hiperboloide, é o eixo que aparece diferente na equação. De modo que, se vocês observarem aqui, né, se eu trocar aqui, colocar o menos no eixo x, tá aqui a equação, né? A equação é exatamente a mesma em termos de parâmetros, eu só troquei o sinal de menos, eu tirei do y e botei na parte que tem o x, e aí você observa que ela ficou de lado agora, né? E aí o eixo que está aqui passando por dentro do hiperboloide de uma folha é o eixo x agora, que é o que tem o menos. Tá? Mesma coisa com relação ao z. Se eu botar eixo z, a gente está vendo assim, né? Porque o eixo z ele está aqui na cara da gente. Então, o eixo que está aqui passando por dentro é o eixo z, tá certo? Então, essa é a peculiaridade de cada equação, né? Da colocação do sinal de menos. O sinal de menos no hiperboloide de uma folha vai indicar qual é o eixo que está por dentro do hiperboloide de uma folha. Tá certo? Isso serve para esboço. Tá? Se vocês não perceberam esse detalhe, né? Serve para o esboço, para você saber qual é a posição do hiperboloide. Quando foi dada uma equação, você olha onde é que está o sinal de menos, e aí você sabe qual é o eixo que está no meio. Tá ok? Vamos para o próximo agora, que é o hiperboloide de duas folhas. O hiperboloide de duas folhas, que eu vou colocar aqui qual é a equação que a gente vai pegar. O hiperboloide de duas folhas, ele tem a equação dada por x ao quadrado sobre... Vou botar os mesmos parâmetros que a gente vinha usando, só que com a diferença agora de que, se para o hiperboloide de uma folha a gente coloca um sinal de menos, para o hiperboloide de duas folhas a gente vai colocar dois sinais de menos. Então, no caso, para exemplificar aqui, eu vou colocar menos y ao quadrado sobre 9, menos z ao quadrado sobre 16, igual a 1 para a gente avaliar. Tá? Então, vamos lá na equação e ver o que acontece. Então, lá ele vai perguntar a mesma coisa, né? Qual é o eixo que eu vou colocar que vai ficar diferente, no caso. É isso que ele pergunta no final das contas. E olhando para a equação, você já imagina que o eixo que vai aparecer diferente é o eixo que está diferente na equação. Como o menos está em duas variáveis aqui no y e no z, então você imagina que é no x que a gente vai ter alguma coisa diferente. Tanto com relação à posição, como com relação às seções transversais, né? Então, vamos olhar lá para ver o que é que acontece. Então, eu vou botar aqui hiperboloide de duas folhas. Como eu coloquei o mais no sinal de x, né? Tem dois sinais de menos em y e z, então eu vou marcar aqui eixo x. E aí, tá aqui em cima a equação que a gente está procurando. Eu não devia mostrar, porque eu não queria mostrar, a gente vai ver as seções primeiro. Certo? Então, tá aí a equação que a gente vai trabalhar. Certo? E aí, vamos seguir com a mesma análise. Tá? Vamos primeiro colocar z igual a uma constante, ver o que aparece, x igual a uma constante, ver o que aparece, y igual a uma constante, ver o que aparece. Então, em termos de conta, se a gente coloca k igual a uma constante, ou k não, desculpa, z igual a uma constante, a gente vai ter x ao quadrado sobre 4, menos y ao quadrado sobre 9, igual a 1 mais k ao quadrado sobre 16. Então, veja só. Aqui, a gente tem a equação de quê? Se a gente observar direitinho, esse número aqui do lado direito, ele é sempre positivo, né? K ao quadrado é positivo, sobre 16 vai dar positivo, se eu somar com 1, vai dar maior que 0, com certeza. Então, eu posso chamar isso aqui de p ao quadrado, e dividir tudo por p ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado sobre p vezes 2
ao quadrado menos y ao quadrado sobre 3 vezes, p vezes 3 ao quadrado igual a 1. E essa equação aqui, vocês já sabem o que é, isso é a equação de uma hipérbole. Né? É uma hipérbole com focos sobre o eixo x, né? Porque o mais aqui está no x, então é uma hipérbole assim, né? Se eu botar x, y, é uma hipérbole assim. Mas o que é que vai acontecer com essa hipérbole? Vamos botar já direto na figura, né? Mas de cara eu já posso adiantar o quê? Que quando o k se afasta de zero, esse valor de p ao quadrado aqui vai aumentar e, portanto, os parâmetros da hipérbole vão aumentar de maneira proporcional, o que significa que, mantendo as assíntotas, a hipérbole vai afastar os seus focos. Né? Os seus focos não, desculpa, os vértices. Então vamos olhar aqui como é que fica. Vou colocar aqui z igual a uma constante. Veja que é exatamente como previsto, né? Deixa eu colocar aqui o eixo y para cima, né? O eixo, na verdade, o eixo x é assim. Peraí, eu fiz alguma coisa errada aqui? O eixo y é o verde. Peraí. O eixo z é azul. Tá certo aqui, x ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 9, z ao quadrado sobre 16. Quando z é constante, passa para lá somando, fica p ao quadrado. Quando divide por p... Poxa, tem alguma coisa estranha aqui. Não faz muito sentido essa interseção aqui para a equação que a gente colocou, né? Tem alguma coisa errada aqui com... Mas eu vou corrigir. Vamos corrigir isso. Eu vou colocar aqui... Pior que eu nem sei se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu ver. Vou colocar só o plano, porque dá para ver a interseção quando a gente coloca as duas coisas, né? Então, só para marcar. Só para vocês entenderem a minha estranheza, quando eu boto o rastro, não está dando o que a gente planejou, né? O que a gente planejou, o que a gente fez a conta aqui, o eixo X é esse eixo em vermelho, então ele deveria ter focos voltados para o eixo X, né? Mas não está dando. Mas isso porque, por algum motivo, a interseção está saindo errada aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí eu vou botar de novo hiperboloide, duas folhas, eixo X. A igual a 2, B igual a 3, C igual a 4. Não, e agora foi uma pequena falha aí do programa. Tá? Então, agora sim está certo. Né? Então, assim como previsto, a interseção desse hiperboloide de duas folhas com um plano do tipo z igual a uma constante, para qualquer que seja a constante, né? Ou veja, tá vendo? Dá sempre hipérbole com concavidade voltada para o mesmo eixo, né? Para o mesmo sentido do eixo x, né? Com focos sobre um eixo paralelo ao eixo x. Então a gente fica com isso aqui, com aquela questão a respeito dos vértices, né? Se a gente olhar aqui de cima e imaginar as assíntotas aqui, né? As assíntotas aqui, cortando aqui o plano, a gente observa que, independente de qual é as assíntotas, elas não mudam muito, não. Né? Dá para fazer essa estimativa mental aí. A única diferença é que os vértices eles se afastam quando o z se afasta de zero. Né? Mesma coisa aqui, se afasta de zero. Tá? Talvez não dê muito para entender exatamente como é a forma não, tá? Mas talvez dê, não sei. Se eu colocar aqui assim, tá vendo? Se afasta, junta. Eu já mostrei, mas só para fazer o mistério. E aí é isso. Aí de novo, né? Como a variável z e a variável y aparecem de maneira bem parecida na equação, né? Em todas elas
essas são as duas variáveis onde a gente tem o menos na equação, então a gente espera que quando a gente coloque y igual a uma constante, dê uma coisa parecida, e de fato fica parecido, né? A gente tem, de novo, hipérbole com focos voltados para o eixo x, né? Dá até para verificar brevemente na conta aqui, que se eu coloco y igual a uma constante, a gente vai ter x ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 16 igual a 1 mais k ao quadrado sobre 9, né? Com a diferença agora aparecendo aqui, né? Então, isso vai, esse número aí, ele vai causar uma diferença na velocidade com que os vértices se distanciam ou não, tá certo? Mas, no fim das contas, a hipérbole, ela vai ser a mesma, tá? A hipérbole vai ser exatamente a mesma. Por isso. Então, vamos só olhar aqui na figura, que quando a gente coloca y igual a zero, a interseção é uma hipérbole também, né? É uma hipérbole que vai se aproximando quando o k se aproxima de zero, e quando o k se afasta de zero, os vértices elas vão se afastando, tá? Se afastando aqui. Foi-se embora. Tá bom? Alguma pergunta? Quem quiser fazer pergunta, pode perguntar aí, viu? Beleza. Então, é isso, tá? Se a gente quiser ter uma ideia aqui, mais ou menos, né? Como é que fica assim. O que vai dar a ideia melhor vai ser o diferente. Quando a gente fizer x igual a uma constante. E esse, de fato, vai dar alguma coisa diferente. E vamos olhar rapidinho na conta qual é a diferença que a gente vai encontrar aqui, tá? Então, se eu passar aqui a página, se eu colocar x igual a uma constante, eu vou repetir aqui a equação. X ao quadrado sobre 4 mais y, menos y ao quadrado sobre 9, menos z ao quadrado sobre 16, igual a 1. E eu colocar agora x igual a uma constante, aí vejo o que é que vai acontecer. O que vai acontecer é que a equação vai ficar assim, menos menos y ao quadrado sobre 9, menos z ao quadrado sobre 16, igual a 1 menos x ao quadrado sobre 4, né? E aí, se eu multiplicar tudo por menos 1, para não ficar esse menos aqui na frente, fica x ao quadrado, y ao quadrado sobre 9, mais z ao quadrado sobre 16, igual a x ao quadrado sobre 4, menos 1. E isso aqui é a equação de quê? É a equação de uma, no caso aqui nem é x, é k, né? Que eu tenho que colocar aqui. Vou colocar aqui k. É a equação de quê? O que é que vocês acham? É elipse, professor. De uma elipse, né? Com o devido cuidado. Porque isso vai ser elipse para alguns casos, né? Vai depender de quem é isso aqui. Se isso aqui for positivo, quando é que isso aqui é positivo? K ao quadrado sobre 4 menos 1 é positivo quando K ao quadrado sobre 4 for maior do que 1, quando K ao quadrado for maior do que 4, quando K for em módulo maior do que 2. Então, quando K tiver menor do que menos 2 ou maior do que 2, esse número aqui é positivo e, portanto, a gente tem uma elipse. Já se K tiver entre menos 2 e 2, né? Se K ao quadrado menos 4 menos 1 for menor que zero, né? A conclusão que a gente tira daqui é que módulo de K é menor do que 2, ou seja, se K tiver entre menos 2 e 2, o que é que vai acontecer? Do lado esquerdo da equação eu tenho um número positivo, do lado direito eu tenho um negativo. Então isso nunca vai dar igual, independente do valor de y e z. Então a interseção é vazia. Já se eu fizer k ao quadrado menos 4, k ao quadrado sobre 4 menos 1 igual a zero, né? Aí a gente tira o caso em que o módulo de k é exatamente igual a 2. Então a gente tem uma soma de positivos dando zero. Então cada um dos termos positivos somados tem que ser zero e, portanto, a interseção vai ser um único ponto. No caso aqui, o ponto de coordenada é 0, K0, né? X é K, né? Então é K00.
K podendo ser 2 ou menos 2. Então, em resumo, se eu botar aqui um eixo, o eixo X, né? A gente vai ter duas mudanças de situação aqui que vão aparecer quando K é menos 2 e quando K é 2, né? Quando K é menos 2, dá um ponto. Quando K é 2, dá um ponto. Quando K está depois de 2 ou antes de menos 2, a gente tem uma elipse na interseção. E aqui nesse meio, a interseção é vazio, não vai dar nada. Tá bom? Vamos confirmar essa análise que a gente fez lá no... Quer dizer, na verdade, a análise que a gente fez é o que confirma, tá? Mas vamos visualizar essa análise que a gente fez aqui no programa. Aqui, né? Então, se eu colocar aqui corte X, perceba que entre X igual a menos 2 e 2, nada aparece na tela, né? Vou até botar o plano para vocês não acharem que eu apaguei. Não aparece nada, tá? Mas assim que a gente coloca X igual a menos 2, X igual a menos 2, já aparece um ponto aqui, né? Esse é o ponto da interseção. Esse ponto aqui, junto com o outro que aparece em X igual a 2, a gente chama de vértices do hiperboloide de duas folhas. São os dois vértices, tá? Passou daqui, o que é que acontece? Aí, se a gente olhar com mais atenção aquele númerozinho lá que fica do lado direito, né? Chama ele de P ao quadrado, vê o que é que acontece com ele quando a gente varia o X. Vocês vão observar o seguinte, que quando o X se afasta de zero, claro, com um módulo maior do que 2, a interseção vai dar uma elipse que vai sempre aumentando. Tá vendo? Elipse que sempre aumenta. Aqui. Mesma coisa do outro lado. Quando x é menos 2, dá um ponto. Passou de menos 2, vai dar... passou de menos 2 para trás, né? Menor do que menos 2. Passou de menos 2, a elipse continua aumentando, né? Se a gente olhar aqui assim e sair fazendo a análise daqui do menos 5 até 5, né? Fazendo o x e aumentando, né? A gente vê que a interseção da elipse, que vai diminuindo, até que quando chega em x igual a menos 2, essa elipse colapsa, né? Dá um ponto. Passou de menos 2, a interseção começa a dar vazio. Em x igual a 2, volta a aparecer um ponto. Daí em diante, elipse que vai crescendo indefinidamente, né? Se a gente olhar aqui assim, mais ou menos, dá para ter uma ideia boa aqui do formato, né? A gente observa que o hiperboloide de duas folhas tem duas partes, né? Dois pedaços, um pedaço do lado direito, esse aqui, e um pedaço do lado esquerdo. É por isso que a gente chama de hiperboloide de duas folhas, né? Enquanto o hiperboloide de uma folha é um pedaço só, né? Aquele, parece que você fez uma rotação de um hipérbole em torno de algum eixo, em torno do eixo imaginário. O hiperboloide de duas folhas, ele tem dois pedaços, né? Como são superfícies, a gente diz que tem duas folhas. E aqui tá, se eu botar o rastro aqui para a gente ver um pouquinho aqui o rastro. E é um lado e outro lado. Tá? Como se fossem duas cumbucas aqui. Ok? Então a forma é essa aqui, né? E a interseção com os planos coordenados também pode dar uma ajudada na hora de lembrar qual é a cônica, né? Se você olhar direitinho, é bem assim, né? Deixa eu ver como é que eu posso deixar ela mais espichada assim. Pronto, assim. Ó. Fica mais visual. Então, quando você faz a interseção com os planos coordenados, você observa que quando coloca x igual a 0, né, que é a variável diferente lá, você encontra vazio. Né? Então, você está fazendo interseção com esse plano aqui, com o plano que contém os eixos azul e verde. Quando você coloca y igual a 0, aí você obtém hipérbole com foco sobre o eixo x, z igual a 0 também, hipérbole com foco sobre o eixo x. Então a coisa fica bem assim, né? Da hipérbole, hipérbole e conjunto vazio. Então é hiperboloide de duas folhas. Ok? Alguma pergunta? Tudo certo? Eu vou falando, eu estou acreditando.
É. Ok. Então, vamos para a próxima, tá? Acho que dá para a gente visualizar todas ainda hoje. Os paraboloides, eles são um pouquinho menos simples, mas tá ok. Vamos voltar lá para as notas. Professor, só uma pergunta. Diga, doutor. No caso desse o hiperboloide, duas folhas, Hum. é o sinal positivo que, é através do sinal positivo que eu sei onde é que o eixo ele está. É bem lembrado. Deixa eu botar aqui duas folhas, eixo Se for X. no Y, aí ele vai ficar no eixo Y, não é isso? Exato, exato, né? Então, a diferença é justamente essa. Deixa eu exibir aqui a quádrica. A diferença está justamente no eixo que passa aqui pelo meio. Deixa eu tentar colocar ele mais espichadinho aqui para dar uma ideia melhor. Vou botar os parâmetros bem grandes só porque... não, esse aqui se eu diminuir já tá pronto, olha aí. Tá legal assim. Eita, assim tá melhor ainda. Esse aqui, pronto. Pronto, aqui, tá vendo? Vou só colocar esses traços aqui porque eles ajudam a visualizar. Né? Então, é justamente isso que ele falou, né? O eixo que aparece diferente, ele é o eixo das interseções diferentes, no fim das contas, né? Então, aqui no caso da gente, a gente observa que tem um eixo que aparece diferente, e a peculiaridade na figura dele é que ele é o único que intersecta a quádrica, tá vendo? Que é esse eixo aqui, que aparece no meio da quádrica, por assim dizer, né? Então, esse é o eixo que a gente chama de eixo distinguido, que é o eixo que passa pelos vértices, e é o único eixo diferente. E ele sempre vai ser, né, o eixo que aparece diferente na equação. No caso, como o termo que aparece com mais na equação é o x ao quadrado sobre 16, que é como está aqui agora, né? Quase 16, então é o x. Se eu botar o mais agora na frente do y, então esse eixo aqui, que está aqui agora, é o do y, certo? Se eu botar eixo z, agora o eixo que está no meio é eixo z, tá? Então, quem diz em torno de qual eixo o hiperboloide de duas folhas está é a posição do sinal de mais na equação reduzida, certo? Muito bem. Outro detalhe que eu esqueci de mencionar, até para o hiperboloide de uma folha, mas eu vou mencionar só para o hiperboloide de duas folhas, é o caso em que a gente tem dois parâmetros iguais, só que aqui no caso tem que ser os parâmetros do sinal que tem menos. Então, deixa eu colocar aqui. No caso aqui, vamos botar aqui o do eixo x, que foi o que a gente analisou, né? No caso do eixo x, a gente tem um parâmetro a aqui. Quando os parâmetros b e c são iguais, e aí tem que ser só o b e o c mesmo. Vamos botar menorzinho aqui, mais perto de zero, para dar uma visualizada melhor. Aqui. Quando os parâmetros b e c são iguais, né? Aqui eu botei os dois, dando 1,3 ao quadrado. A interseção por esses planos dá exatamente um círculo, né? Então é como se o hiperboloide tivesse sido obtido através da rotação de uma dessas hipérboles aqui, a azul ou a verde, girando em torno do eixo x. Tá? Então, nesses casos também, a gente tem o que a gente chama de um hiperboloide de revolução. Nesse caso aqui, é como se você tivesse uma hipérbole, onde você rotaciona ela em torno do eixo focal, né, em torno da reta focal. No caso do hiperboloide de uma folha, é como se você tivesse rotacionando em torno do eixo imaginário, do eixo transverso, né? Então, vou colocar só aqui a hipérbole para vocês perceberem. Eita, não. Agora. Né? É como se eu estivesse girando essa hipérbole em torno desse eixo aqui, também é um hiperboloide de rotação. Tá? Agora, para esse caso, não é qualquer par de parâmetros, não. No caso do elipsoide, sim, se fosse qualquer dois parâmetros fossem iguais. Mas aqui, se os dois parâmetros dos termos que aparecem igual na equação, tá? Então, aqui no caso, eu tenho mais e mais no y e z, então se os parâmetros aqui embaixo de y e z forem iguais, é de rotação. Mesma coisa no de duas folhas. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhe na última aula, essa parte de superfícies de rotação. Então, vamos para o paraboloide. Acho que dei errado aqui. Elíptico, tá? E aqui a gente vai ter meio que
um detalhe um pouco parecido. Então, não posso colocar 0 aqui. Eu vou colocar, por uma questão prática, eu vou colocar 1 e 2 aqui. Eu vou colocar em torno do eixo Z primeiro, só para dar essa ideia. Então, a gente viu que, vamos para a nota aqui rapidinho, que as equações de um elipsoide, de um paraboloide elíptico, são desse tipo, né? X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a C vezes Z, né? Constante que multiplica Z. Então, é exatamente o que a gente tem aqui, né? X sobre A ao quadrado, com a diferença do posicionamento do posicionamento das variáveis, né? Tipo, eu posso trocar Z de lugar com Y, X de lugar com Z, X de lugar com Y, tá certo? São as variações dessa equação, tá? E aí, vamos seguir o mesmo raciocínio, né? Para o caso da gente, eu coloquei aqui A igual a 1 e B igual a 2, né? Então, aqui embaixo fica 4. Então, ficou essa equação aqui, que foi a que a gente está usando, e eu coloquei C igual a 2 também, por uma questão prática, tá? E aí vamos ver como é que fica o traço, tá? Primeiro, a gente observa, da equação, a gente tira algumas diferenças, né? Algumas coisas que a gente já percebe que vão dar diferença entre as variáveis. Primeiro, a gente percebe que a variável que está diferente aí na equação é o z, porque ele é a única variável que não está ao quadrado, né? E as outras duas, além das duas estarem aparecendo ao quadrado, estão com um sinal de mais na frente das duas. Então, no fim das contas, a variável diferente aí é o z, então ela vai ser especial. Então, vamos tratar ela depois. Vamos começar por cortes no eixo x, tá? Se eu fizer x igual a uma constante, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. X igual a k, aí a gente vai ter o quê? Vai ficar y ao quadrado sobre 4 é igual a 2z menos k ao quadrado sobre 1. X é uma constante, eu passei essa parte da constante aí para o lado direito, e aí a gente ficou com isso. E aí o que é que eu faço mais? Eu vou multiplicar tudo por 4, então fica y ao quadrado igual a 4 vezes. Aí eu vou botar esse 2 em evidência nesse termo, só para a gente entender o que é que deu. Então eu vou botar o 2 em evidência também, então vai ficar 4 vezes 2 vezes z menos k ao quadrado sobre 2, e é isso aí, tá? Então isso vai ficar y ao quadrado igual a 8 vezes z menos k ao quadrado sobre 2, tá? E o que é a equação disso? Isso aqui é a equação de uma parábola, né? Tá? Como é essa parábola? É uma parábola com concavidade positiva, né? Com concavidade voltada para o lado positivo do eixo z, certo? Só você observar aqui, né, que o y tá ao quadrado vai ser sempre positivo. Então, para o lado direito ser positivo também, a gente precisa que esse pedaço aqui seja positivo, ou seja, z tem que ser maior do que k ao quadrado sobre 2. Então, a concavidade tem que ficar para cima, né, para o sentido positivo do eixo z. Então, o que a gente observa é isso, é uma parábola, e se eu colocar aqui y e z, a parábola tem concavidade para cima, mas ela é uma parábola que está transladada, né? Lembra que a equação da parábola, se eu botar nas variáveis y e z, é assim, é y ao quadrado, é y menos y do vértice ao quadrado é igual a 4p vezes z menos z do vértice. A equação reduzida da parábola nas variáveis y e z ficaria assim. Então, é uma parábola cujo vértice está em y igual a 0, z igual a k ao quadrado sobre 2. Então, a posição do vértice vai depender do valor de k.
Então, isso vai dar uma parábola aqui com concavidade positiva. E a única coisa que vai acontecer quando eu mexer no K vai ser que esse vértice ele vai mudar de posição. O formato da parábola vai continuar sendo exatamente o mesmo. Porque está aqui, né? O 4P de todas essas parábolas é 8. Né? Ou seja, P é 2 para o caso desse exemplo. Né? Então, a parábola ela vai ter sempre o mesmo formato, com a diferença de que o vértice ele vai se deslocar de maneira aí de acordo com o sinal de K. Tá? E aí, como é que vai ser esse de acordo com o sinal de K? Aí a gente vai analisar. Se K se afasta de zero, K ao quadrado sobre 2 aumenta. Então, o vértice sobe. Quando o K se aproxima de zero, o vértice desce. E o valor mínimo da posição desse vértice vai acontecer justamente quando o K é zero. Que a parábola ela vai encontrar ali a origem do sistema de coordenadas. Vamos ver isso aqui na figura, tá? Então, veja aqui que é exatamente como previsto. A interseção com o plano x igual a uma constante deu uma parábola com concavidade voltada para o sentido positivo de z. E aí, quando x se aproxima de zero, o vértice desce. Lembrando que isso é um plano que está lá afastado, né? Vou botar assim para ver melhor. Mesma parábola, né? Só que o vértice, ela vai, é como se ela fosse transladando para baixo à medida que o plano se aproxima do zero. Chegou em zero, ela está na sua posição mais baixa. Aqui. E aí passou de zero, volta a subir. Então, essa é a forma do paraboloide elíptico. Tá? E aí, volta aquela observação. Como o y aparece de maneira parecida na equação, né, parece bem parecido com o x, então a interseção, no fim das contas, vai dar similar. Tá? Então, se eu colocar aqui y e o plano, mesma coisa. Parábola com concavidade voltada para cima, só que agora, para eu privilegiar aqui a imagem, só que agora o vértice, desculpa, só que agora o plano é y igual a uma constante. É a mesma coisa. Vai dar uma parábola com concavidade para cima, que translada para baixo quando o y se aproxima de zero. Né? Se aproximou de zero, chegou aqui no mínimo e pá. Inclusive, com essas informações, eu acho que já dá até para ter uma ideia boa, né, da forma. Né? É só a gente dar uma deslocada aqui e aí já dá para ter uma ideia boa, né? Através desses cortes. Tá? Por uma questão prática, vamos ver o que acontece com o eixo Z, porque ele é o único eixo que dá uma diferença na interseção, né? Que não vai dar parábola com concavidade para cima, porque, afinal, ele é o único aqui que a variável não aparece ao quadrado. Então, a gente tem que ver o que é que vai dar de diferente aí na coisa toda. E aí, vamos voltar para a conta. Voltando aqui para a conta, a gente tem x ao quadrado sobre 1 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 2z. E aí, veja só, se eu botar z igual a uma constante, eita, esqueci de passar a página, perdão, tá aqui. Se eu coloco z igual a uma constante, a equação vai ficar x ao quadrado sobre 1 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 2k. 2k, simples assim. Né? Desse lado esquerdo, a gente tem algo que lembra uma elipse. Né? Mas qual é a situação? A questão vai depender do que está aqui do lado direito. Se o k for positivo, né? Se k for positivo, 2k é positivo, isso aqui vai dar uma elipse, porque é só dividir. Mas se k for negativo, a gente tem positivo igual a negativo. E aí não vai ter interseção. Quando k é zero, a gente tem um ponto na interseção. Né? Então, destrinchando aqui, né? Vou colocar aqui o eixo Z. O que a gente observa é que a gente vai ter um ponto de transição aqui no zero, que quando k é zero, a interseção vai dar exatamente esse ponto aqui no eixo Z. Mas, se k for negativo, a interseção vai dar vazia, portanto, não vai ter nenhum ponto aqui. Né? E se k for positivo, a interseção vai dar elipses. Né?
que é que vai acontecer com essas elipses? Como o K aqui está colocado de maneira direta, né, de maneira linear, se eu aumentar o valor de K, eu aumento as dimensões da elipse. Então, é uma elipse que vai aumentando à medida que K se afasta de zero, aí, que K aumenta. Tá? Então, é vazio, um ponto e elipses que vão aumentando. Tá? Que é justamente o que apareceu ali antes. Né? Então, se eu colocar aqui o corte, quando o Z é negativo, a gente não tem nada. Quando o Z é zero, dá um ponto. Bora, rapaz. Ponto. Passou daqui, elipse. Então, a gente já consegue ter uma boa ideia aí da forma do paraboloide elíptico. A gente chama de paraboloide elíptico justamente por causa disso. Porque a gente vai ter como seções transversais, parábolas e elipses. O hiperbólico é que vai ser mais complicado, que a gente vai ter hipérboles também. Não é mais complicado exatamente, mas a hipérbole ela é uma cônica que, em geral, tem um pouco mais de detalhes associados. Né? Tá ok? Detalhe importante, eu vou voltar aqui para a conta, é o seguinte, perceba que essa análise mudaria quase que completamente se eu trocasse o parâmetro aqui na frente do C por um número negativo. Botasse menos 2 no lugar. Né? Se eu botasse menos 2 no lugar, esse menos ia vir parar aqui. Né? E aí, o que ia acontecer é que essa análise ela ia inverter. Ia dar vazio. Então, deixa eu colocar aqui como é que ficaria a análise se eu mudasse o sinal. Ia quase que inverter. Quando o K é zero, ia continuar dando a mesma coisa. Quando o K fosse positivo, aí o lado direito dessa equação deu negativo. Então, aqui em cima é que a interseção daria vazio, enquanto que aqui embaixo a interseção ia dar elipses, que vão aumentando à medida que o K se afasta de zero. Tá? Então, aqui é o único problema com relação ao paraboloide elíptico. Porque o sinal do parâmetro que está na frente do Z, quando você coloca a equação reduzida, ele vai dizer se o paraboloide ele tem concavidade voltada para o sentido positivo do eixo Z ou voltada para o sentido negativo. Tá? Se o parâmetro for positivo, é para cima. Se o parâmetro for negativo, é para baixo. Tá certo? Então, vamos voltar lá para a imagem, para a gente pegar isso aqui direitinho. Tá? E só para visualizar, né? Se eu trocasse C de 2 para menos 2, é isso aqui que acontece. É isso aqui que acontece. Tá? Assim como a gente conseguiu prever nas contas. Certo? Então, aqui estão os cortes. Deixa eu botar 0 aqui. 0 e 0. Né? Então, tá aqui como é que ficam os cortes em cada um desses casos. Tá? Detalhe a respeito da posição, né? O eixo diferente na imagem claramente é aquele eixo que está por dentro do paraboloide elíptico, né? Esses outros dois aqui que passam pelo vértice, mas tem um aqui que atravessa por dentro aqui do paraboloide elíptico e naturalmente ele é o que aparece diferente na equação aí, que no caso é o Z. Então, se eu trocasse aqui, deixa eu apagar os rastros para não dar problema, mas se eu trocasse aqui para eixo Y, por exemplo, né? Então, o que ele faz quando eu troco o eixo Y é que o eixo Y agora é o eixo que não aparece ao quadrado na equação, e aí a cônica ela vai ficar aqui com concavidade voltada para o eixo Y. Mesma coisa se eu fizer aqui eixo X, ela vai ficar voltada para o eixo X, sentido positivo ou negativo, a depender do sinal do parâmetro lá com o termo linear, né? Com o termo que não está ao quadrado. Ok? Se os parâmetros aqui de dentro forem iguais, mesma coisa, a gente tem o que a gente chama de um paraboloide elíptico de revolução, que seria obtido. Deixa eu trocar aqui para ficar mais fácil de ver.
Deixa eu botar o Z, que eu acho que é o que fica mais fácil de ver. Z, vou botar esse C para cima, né? Quando a gente faz isso, a interseção, a gente vê que é um círculo, né? Aonde dá a interseção. Então, é o caso do paraboloide elíptico de revolução, que seria obtido pela rotação de uma dessas parábolas em torno do eixo Z. No caso do eixo Z, ou do eixo distinguido, né? Do eixo diferente. Tá ok? Esse foi o paraboloide elíptico. E agora vamos para o paraboloide hiperbólico. Diga ali. Professor, pode acontecer de os três termos ser negativos? Menos x, Nesse caso específico, veja só. Nesse caso específico, não vai ter muita diferença pelo seguinte. Veja aqui na equação. Está conseguindo ver ou está pequena? Estou vendo, estou vendo. Veja aqui na equação que esses parâmetros A e B, eles estão elevados ao quadrado. Se eu trocar A e B por números negativos, isso não vai fazer muita diferença na equação no final das contas, porque vão estar ao quadrado aqui. Então, como conjunto solução da equação, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Entendeu? Não vai apresentar diferença significativa para a nossa análise. Então, aqui, a princípio, A ser negativo ou B ser negativo não vai mudar em nada no quesito conjunto solução da equação. O que dá a diferença mesmo é o C, porque o C ele não aparece ao quadrado na equação. Né? Então, se eu botar C positivo ou C negativo, algo de diferente acontece. Tá ok? Beleza. Beleza. Então, vamos... Veja, você tem que fazer x igual a constante, y igual a constante, z igual a constante. Certo? Porém, se você fizer uma análise só desses, já dá para ter uma ideia, porque cada um vai ter uma coisa diferente relacionada a isso. Tá? A gente está fazendo a coisa completa porque a gente está interessado em mais, a gente está interessado em descrever a forma. Né? Mas nesse caso específico, se você fizer a interseção com os planos coordenados, né, veja que vai dar diferente também, vai dar parábola, parábola e um ponto. Então, se você fez a sua conta lá, né, intersectou aí com os planos coordenados, e as interseções deram parábola, parábola e um ponto, você sabe que isso tem que ser um paraboloide elíptico. Porque essa quádrica é a única quádrica cujas seções transversais vão dar isso aí, as seções com os planos coordenados, no caso. Tá ok? Tá. Esse ponto aqui no finalzinho, né, não preciso nem dizer que ele é chamado de vértice do paraboloide elíptico, né? Então, ele tem esse nomezinho aí importante e vem da parábola mesmo. E agora o último dos paraboloides, que é o paraboloide hiperbólico, tá? Deixa eu fazer o seguinte antes, deixa eu apagar aqui, porque senão vai acabar dando o mesmo erro de antes. Vou botar aqui o paraboloide hiperbólico. Vamos colocar com eixo Z de novo, tá? Só para dar diferente. Vamos ver a conta aqui rapidinho. Página 10. O paraboloide hiperbólico, ele... Deixa eu botar aqui. O paraboloide hiperbólico, ele tem a seguinte equação, né? A seguinte de possíveis equações. Deixa eu ver como é que a nota colocou. Colocou igualzinho como eu coloquei. Adorei esse negócio de aula aqui. É assim, né? X ao quadrado. Não fui eu que fiz, não, esse material, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou só dizer o nome do cara que fez, porque não custa nada, né? Já que eu vou colocar no YouTube. A equação é x ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a c vezes z. Né? Então, a diferença do paraboloide elíptico para o hiperbólico é o aparecimento desse sinal de menos aqui no meio. Né? Em geral, a gente coloca no meio porque as variações com relação a colocar esse menos na frente vão depender do sinal de C. Você sempre pode mexer isso com relação ao sinal de C. Então, assim, não traz grandes problemas dizer que a forma é essa, com a diferença que você pode ter trocando as variáveis de lugar, né? Troca x com z, troca y por z e tudo mais.
Qualquer uma dessas coisas vai gerar um diferencial aí, que a gente vai analisar o que é, certo? Um detalhe que a gente já tira daqui, que a gente pode pensar isso como uma complicação para análise, né? E, de fato, vai deixar a análise um pouco mais detalhosa, é o fato de que cada variável aparece de um jeito diferente aí. Né? Vocês podem observar aí que a do x ao quadrado, ela aparece com o sinal de mais, a do y ao quadrado, ela aparece com o sinal de menos, e a de z aparece sem estar ao quadrado. Então, cada uma vai ter alguma peculiaridade com relação às interseções. Mas, por não estar elevada ao quadrado, a parcela que contém o z aí, ela vai ser mais diferente das outras, vamos dizer assim. Tá? Então, quando a gente for fazer as interseções, a gente vai ver que a diferença entre as variáveis x e y ela não se compara à diferença entre a variável entre elas e a variável z nas interseções. Tá? Esse menos ele vai fazer só as coisas mudarem de cabeça para baixo, no fim das contas. Né? Esse aqui eu digo. Então, vamos botar os valores. Né? Então, aqui eu vou colocar a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 2 também. Né? Deixa assim. E vamos ver como é que ficam as interseções. Tá? Eu vou começar por x igual a uma constante. Vamos colocar aqui 2. Não, aqui é 1. 1, 2 e 2. Vamos ver como é que fica. Quando eu coloco x igual a uma constante, veja que coisa. Vamos ver na conta. Acho que dá para dividir em 3 pedacinhos aqui. A gente faz um em cada um aqui. Então, se a gente coloca x igual a k, a equação fica assim, fica menos y ao quadrado sobre 4 igual a 2z menos x ao quadrado, k ao quadrado, sobre 1. Fica assim, né? E aí, bem, a gente faz aqueles ajustes que a gente fez no caso anterior, né? E a gente tira que a gente pode escrever isso como sendo y ao quadrado igual a menos 8, né? Vai ficar menos por causa do menos aqui da frente, eu passei para o lado direito também. Menos 8 vezes z menos k ao quadrado sobre 2. Eu só fiz os ajustes diretos, né? Eu passo 4 multiplicando, multiplico tudo por menos 1, e aí eu coloco o menos 8 em evidência, tá? É só continha o que eu fiz aqui. Então, isso aqui a gente sabe que é a equação de uma parábola, tá? Parábola essa com concavidade voltada para o eixo z, só que por causa desse menos aqui, é uma parábola voltada para o sentido negativo do eixo z. E aí, pelo mesmo motivo do anterior, a diferença entre essas parábolas para cada valor de k é só a posição do vértice, né? Que o vértice agora vai estar na posição y igual a 0, z igual a k ao quadrado sobre 2. De maneira que, quando k se afasta de 0, esse vértice ele vai mais para baixo. Não, desculpa, para cima. Para cima. Né? Então, a parábola é assim, ela tem concavidade para baixo, e se eu afastar o k do zero, a parábola vai com o vértice subindo assim. Né? A posição mais baixa dessa parábola vai ser quando o k é 0, e aí o vértice vai estar em 0, 0. Então, assim como a gente observou, quando a gente coloca x igual a uma constante, está aqui a interseção, que é essa parábola aqui em vermelho. À medida que o k se afasta de 0, o vértice sobe, tá vendo? O vértice sobe. É exatamente a mesma parábola, tá? Ela não muda em formato, porque o parâmetro dela continua o mesmo, né? A gente viu na conta que o parâmetro não depende de k. Quem vai mudar é só a posição do vértice, né? O vértice ele vai subir quando x se afasta de 0 e tem a sua posição mais baixa quando x é igual a 0. Ok? Então, deu isso aqui. Já dá para ter uma ideia da forma, né? Quando a gente olha assim, a gente tem uma ideia boa da forma já. Como se fosse uma cela. Né? É o paraboloide hiperbólico. Vamos só analisar as outras partes para ver como é que fica. O y,
Aí a gente vai ter que analisar também por causa do menos, né? Tem um sinal de menos aí que faz toda a diferença. Então vamos colocar aqui agora y igual a uma constante para ver o que acontece. Quando a gente bota y igual a uma constante, fica x ao quadrado sobre 1 igual a 2z mais k ao quadrado sobre 4. E aí, bem, só botar o 2 em evidência, né? Então a gente ficou com x ao quadrado igual a 2 vezes z mais k ao quadrado sobre 8. Ou assim. Tá? E isso aqui também é uma parábola, tá? Só que agora essa parábola, ela está num plano XZ, só que é um plano XZ com concavidade voltada para cima agora, porque não tem um menos aqui, né? Esse menos faz com que a parábola fique voltada para cima agora. Eita, eu esqueci de passar, tá aqui. X igual a uma constante, botou y igual a uma constante, desculpa, botou y igual a k, jogou aqui e tá aí. Ok? Então, quando a gente faz isso, a concavidade agora fica para cima. E aí, e o que acontece quando o K muda, né? Quando o K se afasta de zero, o vértice desce, diminui, o vértice vai para baixo, tá? Por causa dessa análise aqui. Então, vamos voltar lá na figura. Tira aqui, y igual a constante, eu vou botar o plano para a gente só ver, tá aqui o eixo y, né? E veja que é parábola com concavidade voltada para o sentido positivo do eixo z, e aí quando eu afasto de zero, o vértice desce. O vértice desce. Né? Ok? Se eu botar até o rastro aqui, né, dá para a gente ter uma ideia boa aqui da forma. A gente coloca assim, né? Parece uma cela mesmo, no fim das contas. Ok? E por último, o caso menos simples é o caso que acontece quando a gente tem z igual a uma constante. Quando z é constante, aí veja que onda, fica x ao quadrado sobre 1 menos y ao quadrado sobre 4 igual a 2k. Né? Então isso vai ser o quê? Isso vai ser sempre elipse, com exceção do caso em que k for zero. Quando k é zero, vai dar duas retas concorrentes. Vou botar aqui, deixa eu facilitar aqui a minha análise. Quando k é zero, a gente já viu, né, um caso parecido. Vai dar duas retas concorrentes aqui no plano XY. Quando k é positivo, vai dar... Quando k é positivo, aí eu pego esse 2k e passo dividindo, só que aí eu não mudo o sinal, a posição dos sinais, né? O menos continua na frente do y, então vai dar uma hipérbole com focos sobre o eixo x, e quando eu coloco k menor do que zero, droga, vai ficar assim mesmo, a gente fica com... Aí quando k é menor do que zero, quando eu dividir tudo por esse 2k aqui, vai trocar o sinal de menos que está na frente do y, vai para frente do x, e aí a hipérbole passa a ficar assim. Certo? Então, é como se fosse assim, tá aqui a hipérbole, quando chega no plano xy, elas se encostam, vira duas retas, e quando passa a ficar um para cada lado, assim. Né? É meio difícil de visualizar e de fazer o gesto, mas é exatamente isso. Vai ficar bonito esse gesto aí no YouTube. Certo? Vamos ver só aqui como é que fica, tá? Para a gente fazer as últimas considerações e fazer outra coisa da vida. Então, exatamente como eu disse, quando z é zero, a gente tem duas retas concorrentes, certo? Quando k é positivo, a gente tem hipérboles com focos voltados para o eixo x. Ó, aqui, o eixo x é esse eixo em vermelho, foco sobre o eixo x. Né? Chegou em zero, duas retas concorrentes, passou de zero, hipérbole voltada para o eixo y. Tá ok? Alguns pequenos detalhes. Primeiro,
O que é que acontece se o C for negativo, né? A gente botou C igual a 2, mas se C for negativo, o que é que vai acontecer? Se vocês olharem aqui na conta, aqui a gente vai ter um diferencial, porque aqui vai estar negativo. Então, se tiver negativo aqui esse número, essa análise ela vai inverter toda, né? Porque aí quando o K for zero, beleza, mas quando o K for positivo, o que está aqui do lado direito vai ser negativo, e aí a gente vai ter o caso trocado, né? Mesma coisa aqui, porque o parâmetro aí, o C, ele está aqui. Então, se o C for negativo, então o sentido das interseções das parábolas vai mudar. Então, antes aqui deu concavidade para baixo e aqui para cima. Se o parâmetro C for negativo, dá concavidade para cima e para baixo, né? Então, a mudança do sinal do C vai fazer isso, vai fazer uma mudança de sentido na figura, tá? Então, é isso. Tá? A quádrica, ela é essa aqui, né? Só para vocês perceberem aí como é a forma, né? Aqui a gente tem as interseções que dão hipérbole. Quando chega aqui no meio, dá duas retas, né? Mesmo ela sendo totalmente curva, tem um cantinho aqui que a interseção dá exatamente duas retas concorrentes. De fato, assim como o hiperboloide de uma folha, o paraboloide hiperbólico também é uma superfície regrada, né? Também é uma superfície composta de retas, é o reunião de retas, mesmo ela sendo assim essa curva estranha, tá? Esse ponto aqui embaixo, bem no meio entre essas retas aqui, a gente chama de ponto de sela do paraboloide hiperbólico, tá? E ele tem uma propriedade interessante que, nesse sentido aqui, ele é um ponto de mínimo da superfície, mas nesse sentido aqui, ele é um ponto de máximo, tá? Isso é o que caracteriza um ponto de sela, né? É um ponto que, num sentido, ele é máximo, no outro, ele é mínimo, tá? Aqui, em cima dessa sela, montada no cavalo, a gente tem o eixo distinguido, né? Que é o eixo que aparece sem estar elevado ao quadrado na equação. Né? É esse eixo aqui, que está montado em cima da sela. Tá? Aqui, embaixo da sela, quem é que fica embaixo da sela? É o cavalo. Né? Embaixo da sela aqui, a gente tem o eixo que aparece com o mais na equação. Aí tem que tomar esse cuidado, porque ele aparece com mais quando o parâmetro do z for positivo, aparecendo com menos quando o parâmetro z for negativo. Em resumo, aqui no meio eu tenho o eixo que na equação ele aparece com o mesmo sinal do de z. Certo? Então, por baixo é isso. Então, aqui como o coeficiente de z é positivo, então o termo que aparece positivo na equação é o do x ao quadrado, então é ele que passa aqui por baixo, que faz o papel do cavalo. Se eu mudar o parâmetro c para um número negativo, aí a coisa se inverte. Que aqui é negativo, o que está negativo agora é o y. Então, o que está por baixo da cela agora é o y. Tá? Vamos voltar aqui para z igual a 2. Por fim, a gente tem um eixo que é aqui deitado na cela, como se fosse aquele seu amigo bêbado que você está levando para casa depois da festa, ele desmaiou e está aqui deitado em cima da cela. Ele é o outro eixo que sobrou. Né? No caso aqui, como o x é o cavalo, o que sobra é o y. Né? Então, se tivesse invertido, o que está embaixo é o y, então o que sobra é o x. Tá ok? Então, é isso, tá? A diferença com relação aos termos, né, vai se dar exatamente por qual é o que está aqui, mas tem que ter o cuidado com essa análise a respeito dos sinais para saber direito a oposição, tá? Na próxima aula, eu vou fazer o seguinte, a gente vai ver um pouquinho melhor essas duas últimas que sobraram, tá? As superfícies cilíndricas vão ser super rápidas, porque elas são mais de boa, só que o tempo da gente já acabou. Eu vou mostrar também a vocês mais alguns detalhes sobre superfícies de rotação, certo? E fazer um pouco de esboço. Tá? Eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz para esboçar
qualquer uma dessas quádricas, tá? De fato, como é superfície, né? Pode parecer que é um pouco complicado, mas é só uma questão de técnica, tá? Não é, jeito, não é técnica de desenho, saber fazer desenhos ou coisa do tipo. Não precisa saber desenhar, certo? Você precisa ter duas mãos, talvez só uma dê certo, né? Um papel, um lápis, e seguir as técnicas que a gente vai ver na aula que vem, e aí dá para fazer um esboço legal de cônicas, que é o que vocês precisam saber dessa disciplina, dessa parte, assim, né? De fazer esboço e posicionar no sistema de coordenadas. Ok? Então ficamos por aí. Bom fim de semana para vocês e até quarta-feira. Quarta-feira de noite.